Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de redes neurais artificiais. O assunto de hoje é Perceptron. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão modelo de Perceptron, funcionamento do Perceptron, treinamento do Perceptron e exemplos de aplicação de Perceptron. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender o funcionamento básico de uma rede neural de camada única, entender o algoritmo de treinamento supervisionado do Perceptron, implementar o Perceptron em Python e em outros ambientes de programação, aplicar o Perceptron em problemas de classificação binária simples, identificar limitações e desafios do Perceptron em possíveis melhorias como redes neurais de múltiplas camadas. O funcionamento do Perceptron é baseado em um algoritmo de aprendizagem supervisionada, em que a rede neural é alimentada com exemplos de treinamentos rotulados, ajustando seus pesos até que a classificação de novos exemplos esteja correta. Então imagina que você tem aí entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada N. É feito toda a somatória dessa entrada e automaticamente existe um pulso negativo e um pulso positivo gerando as saídas. Para ficar claro, você tem as entradas, tá? Não importam aí quantas entradas você tem. Automaticamente é registrado uma somatória de todos os dados que entraram e vai soltar pulsos sempre negativo e positivo, criando aí um pulso binário, tá? Com as saídas -1 ou 1. Automaticamente, baseado nessas respostas e nessas combinações, você tem qual é a saída. Nós podemos, utilizando aí o Perceptron, criar uma classificação de imagens, por exemplo, tá? Então você cria essa classificação entendendo o que de repente é essa imagem. Quer ver um exemplo? Se a gente voltar um pouco no tempo, né, os CAPTCHAs, quando você aí, até para evitar logins automáticos tal, tinha aquela palavra escrita toda maluca lá, um texto qualquer, e você tinha que ficar tentando entender o que está escrito nessa letra. Cada vez mais você tem aí, principalmente o Google, utilizando o reconhecimento de imagens. Então, fatalmente, você já deve ter feito algum login recentemente, e aí apareceu um retângulo com uns 9 quadrados dentro, falando assim, clique apenas na opção que tem semáforo, clique apenas na imagem que tenha cachorro, clique apenas na imagem que o animal está na posição correta. Esse é um exemplo claro da utilização do Perceptron. Como que ele sabe que, de repente, um sapo que está de ponta cabeça e um sapo que está na posição correta é o certo, o que está na posição correta e o de ponta cabeça não? Por causa do reconhecimento de imagem. Isso é um exemplo claro da utilização desse algoritmo, onde você tem várias entradas, soma essas entradas e faz os pulsos de saída desses resultados. Automaticamente, você pode fazer alguns filtros para fazer um refinamento das entradas. E automaticamente, fazendo esse refinamento, fazendo esse ajuste das entradas, a gente tem aí a mudança da somatória e, consequentemente, a mudança da saída. O que tem que ficar claro para vocês quando a gente pensa nesse modelo de Perceptron? Eu tenho todas as entradas, somo essas entradas e gero as saídas. Quando eu penso nesse refinamento, eu faço alguns ajustes nas entradas, mas o processo é o mesmo, consequentemente, mudando a entrada, a saída também vai passar por alteração. Mas o processamento, que é fazer o somatório, nunca vai mudar. Automaticamente, se a gente pensar aí numa imagem de um cachorro e uma imagem de um gato como entrada, eu tenho, né, essa entrada do cachorro, essa entrada do gato, são duas entradas, são feitas aí a somatória dessas informações
E automaticamente o algoritmo, a utilização do Perceptron, vai fazer a identificação e diferenciação desses animais. Por isso que quando você tem lá a opção, clique apenas nos objetos que tenham um gato, e se você clicar errado vai ter a percepção. Por quê? A imagem do rosto do gato tem algumas características que a imagem de um cachorro, como nesse exemplo que eu estou dando aqui, não tem. Então são nessas diferenciações que você consegue, né, entender o que está sendo buscado. Nessa etapa, nessa questão de reconhecimento, nós temos o que nós chamamos de sinais sinápticos. E esses ajustes permitem essa saída. Então, automaticamente, eu tendo várias entradas, né, de gatos e cachorros, e eu quero que a saída seja só os que são os cachorros, esses ajustes que a gente chama de sinápticos fazem com que nós geramos essas informações corretas. Então imagina que você vai ter o algoritmo que vai ficar comparando o tempo inteiro. E automaticamente, quando compara, vai fazendo a separação. Imagina você naquele fim de jogo de baralho com a sua família, com os seus amigos, e no fim do jogo você é metódico, sistemático e gosta de repente separar as cartas do baralho para guardar pelos naipes. Então você não gosta de guardar o baralho todo embaralhado, você gosta de guardar o baralho com todas as cartas de paus, todas as cartas de ouros, de copas e de espadas. Quando você faz essa separação, imagina que você vai lendo as cartas e jogando uma do lado da outra conforme o seu naipe, você está fazendo exatamente essa separação sináptica. É exatamente isso que acontece quando a gente pensa em uma rede neural artificial. Você só de olhar vermelho e preto, porque inclusive poderia até ser feito isso, tá? Até para a gente dar um exemplo mais correto, pensando no Perceptron, a gente primeiro separaria as cartas vermelhas e as cartas pretas. Essa seria a primeira barra de aprendizagem. Depois que eu separei todas as vermelhas, eu vou separar só copas e ouros, né? E consequentemente nas pretas eu vou separar só paus e espadas, por etapa. Acho que fica até melhor para vocês entenderem essa analogia que eu fiz do baralho com esse exemplo do cachorro e do gato. O Perceptron também pode ser utilizado para reconhecimento de voz. Hoje nós temos aí, né, acho que a mais popular de todas são, né, aí das inteligências artificiais, é a Alexa. Até o preço ainda não é tão popular, mas já é menos caro do que era anteriormente. Então esse reconhecimento de voz, assim como na imagem que eu dei o exemplo do cachorro e do gato, você tem a diferenciação baseado na entrada, na somatória e na saída, o reconhecimento de voz também pode funcionar dessa forma. Então hoje você tem alguns aparelhos que de repente reconhecem, por exemplo, o meu timbre de voz, eu estou ainda saindo de uma gripe, ele está mais acentuado ainda que o normal, mas o meu tipo de voz é muito característico. Então, ele busca características das vozes para automaticamente fazer a identificação ou não. Uma mesma palavra dita por pessoas diferentes podem ter sinais sinápticos diferentes. Simples assim. Para melhorar ainda mais a sua aprendizagem, eu trouxe uma dica de leitura e uma dica de vídeo. Vamos observar? Na dica de leitura, eu estou trazendo aqui a questão de redes neurais artificiais aplicadas à previsão de séries temporais financeiras, tá? Então aqui é mostrar como que o mundo das redes neurais vem impactando na tomada de decisão no mundo financeiro. E na dica de vídeo, eu trago aqui um algoritmo Perceptron, tá? Que é utilizando a inteligência da matemática, onde é possível, né, perceber como que o Perceptron é utilizado na classificação dos dados. Espero que você tenha entendido tudo sobre essa aula de Perceptron e até a próxima. Bons estudos!